Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar para vocês sobre a importância da neurodiversidade nas escolas. Então, primeiramente, eu vou começar a falar para vocês o que é a neurodiversidade e depois trazer estudos de caso que mostrem a importância dos conceitos da neurodiversidade serem utilizados nas escolas brasileiras. Gente, tudo bem? Então, eu queria falar hoje para você sobre a neurodiversidade. Mas o que é a neurodiversidade? Então, a neurodiversidade começou com a autista Judith Singal na década de 90 e é um movimento social que defende que pessoas com condição neurológica atípica divergente elas não devem ser consideradas como doentes, como alguém que deva ser curado, normatizado, mas como pessoas que processam o mundo de forma diferente, de uma forma inclusive que deve ser valorizada, celebrada e comemorada. E quais são essas condições consideradas atípicas e que devem ser consideradas importantes para a evolução da espécie humana, inclusive? Essas condições são de base genética e hereditária, tais como o autismo, o TDAH, a síndrome de Down, a síndrome de Tourette, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade borderline, dislexia. Então, aí vocês devem estar se perguntando, a neurodiversidade ela é contra a legislação que defende o direito dessas pessoas com condição neurológica atípica? A neurodiversidade é contra tratamentos? Não, nada disso. A neurodiversidade só vai transformar essa visão biomédica reduzida do processo de saúde e doença para uma concepção de modelo social da deficiência. Em vez dessas pessoas serem consideradas erradas, incapazes, inferiores, doentes, essas alterações que elas têm, físicas, neurológicas, sensoriais, psicológicas, simplesmente só vão causar um sofrimento para essa pessoa quando elas entram em uma sociedade que as reprime, que as não insere, que não reconhece as suas, não valoriza as potencialidades desse sujeito. Assim, a neurodiversidade considera essa falta de eficiência a longo prazo através das barreiras sociais, a deficiência construída socialmente. E também a neurodiversidade não é contra tratamentos, ela é contra tratamentos abusivos, invasivos, que visem normatizar o sujeito neurodivergente, transformá-lo em neurotípico. O que é então ser neurodivergente para a neurodiversidade? Ser neurodivergente para a neurodiversidade é todas essas pessoas com condição neurológica atípica, que eu citei alguns exemplos para vocês, de base genética e hereditária, claro. E o neurotípico é aquela pessoa que tem um cérebro neuromaioria, que não tem nenhuma condição divergente diagnosticada, detectada. E aí agora eu quero ir para um estudo de caso para explicar para vocês. Então, aí eu vou trazer esses dois estudos de caso aqui para vocês para explicar a eficiência desse apoio social que a neurodiversidade defende, tanto para valorizar as potencialidades das pessoas neurodivergentes. O primeiro estudo de caso é com uma criança autista tendo a sua competência social comparada com uma criança de desenvolvimento típico numa escola que favorecesse os suportes pedagógicos individualizados necessários a essas crianças. A criança autista tem 3 anos e 6 meses e a criança com desenvolvimento típico tem 4 anos. As duas são do sexo masculino, as duas têm pais divorciados, só que a criança autista tem uma irmã mais velha, de 5 anos, e a criança com desenvolvimento típico é filho único. Essas crianças tiveram competência social delas comparadas com a escala QSORT, que mede a frequência de comportamentos obtidos no dia a dia, que media então a frequência desses comportamentos obtidos por cada criança no dia a dia, de 1 a 7, que media a frequência. Essas competências sociais eram divididas em 5 fatores que agrupavam os itens da escala. Esses fatores são cooperação, sociabilidade, que tinha 8 itens, asserção social, que tinha 8 itens, dependência, 11 itens,
hiperatividade 11 itens e desorganização do self 11 itens. Além disso, tinha uma observação com uma estagiária de psicologia e a professora, que era responsável pela orientação do estágio, observando essas crianças tanto no pátio da escola quanto na sala de aula. E a observação era gravada e enviada para um observador cego. O que quer dizer isso? Ele não sabia dos objetivos da pesquisa e nem sabia do diagnóstico da criança autista, qual criança que era autista, né? Essa criança, inclusive, ela tinha recebido o diagnóstico há pouco tempo por um médico, ela tinha a linguagem funcional dela bem restrita, ela falava menos de 26 palavras, ela tinha muitos stins vocais. O que é stin? É o mesmo que estereotipia, mas os autistas têm uma preferência por esse termo STEAM, por ele não carregar um caráter tão pejorativo, igual a estereotipia geralmente carrega. E esses STEAMs são o quê? São comportamentos repetitivos autorregulatórios, para aliviar o estresse, para causar prazer e muitas vezes tem uma função comunicativa também do sujeito. Esse STEAM vocal que o menininho lá tinha, era ecolalia, ele repetia muitas frases, falas das pessoas. Além disso, ele tinha instintos comportamentais observáveis através de balançar o corpo para frente e para trás, o flap, balançar as mãos, andar de um lado para o outro. E o que foi concluído com essa observação? Que a escola, quando fornecia mais atividades no pátio para essa criança autista, ela tinha mais comportamentos adaptativos. Por quê? As autoras que fizeram esse estudo tiraram duas conclusões possíveis. No pátio tinha um espaço mais livre e as interações sociais eram mais dispersas. As crianças não ficavam restritas num lugar com um monte de criança tendo que relacionar o tempo todo, o que causa uma sobrecarga sensorial no autista. E também na sala de aula tem muitas atividades simbólicas, que é a dificuldade comunicativa do autista pelo pensamento literal. Assim, no pátio, as atividades eram mais estruturadas, com mais direção dos responsáveis pela escola e não exigia tanto esse uso de metáfora, de contos. Além disso, percebeu também que a criança autista ela era amigável, ela interagia em grupo quando era solicitada, ela gostava de toque físico, de beijo, de abraço e assim quebrou aquele estigma de que a autista não gosta de toque físico, que a autista vive no mundo dele, vive no mundo da lua. O que se mostrou é que essa criança, ela muitas vezes não compreendia as demandas sociais, por isso ela não respondia a elas. Quando era solicitado o que ela deveria fazer, ela respondia. E também foi demonstrado que muitas vezes o estigma e preconceito de que o autista é agressivo, de que o autista não sabe relacionar, fazia com que as pessoas se afastassem dessa criança, que inclusive mostrou não ter comportamentos de agressividade e de desorganização do self, ou seja, ela sabia quem ela era, ela não se achava indiferenciada do outro e ela não agredia as pessoas e não tinha comportamentos também autolesivos. Então, gente, aí esse estudo de caso mostrou a influência ambiental no desenvolvimento das pessoas neurodivergentes, que elas têm limitações e potencialidades como qualquer outra pessoa, só que em áreas diferentes, e que o mundo deve estar aberto para essas especificidades, como a neurodiversidade depende. Então, agora vamos para outro estudo de caso, que é uma escola em Ipatinga, Minas Gerais, com 2 alunos com TDAH, os 2 têm 9 anos. Um é do sexo masculino, o outro é do feminino. A menina, ela é muito extrovertida, comunicativa, mas ela tinha dificuldade de se relacionar por ter muita dificuldade de parar quieta, de ser muito agitada. E isso acarretava em dificuldade de aprendizagens também. O menino, ele já era introvertido. Ora ele era agitado, inquieto, e ora ele tinha uma tendência à introspecção, ao isolamento. Agora, como que foi avaliado a competência deles de desenvolvimento, de interação, a partir desse ambiente inclusivo na escola? E como que foi avaliada a inclusão dessas crianças na escola? Primeiramente com um questionário enviado por 5 professores que eram responsáveis por essas turmas e com uma observação em campo dessas respectivas aulas. A observação foi feita num período de 1 hora, por 5 dias em cada aula e também no recreio por 15 minutos. E o que foi concluído? Que atividades mais dinâmicas, mais curtas,
eram de melhor aproveitamento do desenvolvimento cognitivo, social dessas crianças. Também o fato da turma ser menor, das durações das atividades ser menores, do espaçamento de uma aula para outra também ajudou. Outra coisa, quando essas crianças tinham tempo para sair, tomar um ar, ir no banheiro, beber uma água, conversar e depois voltar para atividades, também ajudava no desenvolvimento delas. Tirando conclusão disso tudo, mais uma vez, então, todos esses estudos de caso, gente, mostram como que é importante o mundo estar preparado para todos os tipos de mente. Assim como a neurodiversidade defende, valorizando os pontos fortes desses indivíduos. Por exemplo, todos esses indivíduos neurodivergentes, TDAH, dislexia, esquizofrenia, o autismo, borderline, tendem a ser muito criativos, exatamente por irem contra as normas sociais. O autista, até o mais comprometido, não oralizado, ele também pode ter bons resultados com seu hiperfoco. O borderline, por exemplo, às vezes são grandes artistas por incorporarem de fato os personagens. E é essa mensagem que a neurodiversidade deixa pra gente. A diversidade, ela enriquece e humaniza. E nós precisamos de neurotípicos e neurodivergentes contribuindo juntos para um mundo melhor, uma sociedade melhor e mais desenvolvida.